eu vou declamar um poema de Lubi Prates. Um poema discorrendo um pouco da história, que envolve mulheres, as várias descendências que nós recebemos de mulheres aqui no país, na migração, na escravidão. E a Lubi, ela é uma poeta, tradutora e editora, curadora de São Paulo. Para este país eu traria os documentos que me tornam gente, os documentos que comprovam eu existo. Parece bobagem, mas aqui eu ainda não tenho essa certeza. Existo. Para este país, eu traria meu diploma, os livros que li, minha caixa de fotografias, meus aparelhos eletrônicos, minhas melhores calcinhas. Para este país, eu traria meu corpo. Para este país, eu traria todas essas coisas. E mais, mas não me permitiram malas. O espaço era pequeno demais. Aquele navio poderia afundar. Aquele avião poderia partir-se. Com o peso que tem uma vida. Para este país, eu trouxe a cor da minha pele, meu cabelo crespo, meu idioma materno, minhas comidas preferidas, na memória da minha língua. Para este país, eu trouxe meus orixás sobre a minha cabeça, toda a minha árvore genealógica, antepassados, as raízes. Para esse país, eu trouxe todas essas coisas e mais. Ninguém notou, mas minha bagagem pesa tanto. Então, eu sou do tempo da Simone de Beauvoir. Depois eu vou falar sobre ela, tá? Porque ela é muito importante historicamente para o feminismo que a gente está vivendo agora. Eu casei a primeira vez na década de 70. Fiquei um pouco de tempo casada, uns 3, 4 anos, porque naquela época, quase todas nós, mulheres brancas, classe média, a gente casava muito para sair de casa, sabe? Agora, muito atualmente, assim, sei lá, de uns 6, 7 anos para cá, que eu consegui resgatar uma grande amizade com esse meu primeiro marido. Ele é jornalista e foi o editor do meu livro do SBC. Então, como eu tinha autonomia econômica, foi fácil descasar. Foi no segundo casamento que eu caí de 4 nos padrões de mulher da segunda metade do século passado. E ainda muito atual, né? A bela recatada e do lar. Eu fui diminuindo de trabalhar. Eu tive um casal de filhos, um rapaz e uma moça, e eu desempenhava com competência absoluta o meu papel de esposa e mãe. Então, eu estava dizendo que foi mais ou menos nos anos 80 que eu comecei a perceber, sentir as microviolências que nós, todas as mulheres, sofremos, principalmente quando a gente tem a dependência econômica. E eu comecei a caminhar para a autonomia econômica. E junto com isso, eu não sei muito bem se é uma coisa ou outra, se aumenta a violência
diante da ameaça de autonomia, ou se é a gente que começa a sentir mais aquelas microviolências que a gente nem sentia, porque a autonomia é de pensar, de sentir, de agir, mas passa pelo bolso. Sem a do bolso, a gente começa a fechar os nossos poros, mas não deixa de sentir, não deixa de surtir efeito na vida da gente, né? Eu não conheço uma mulher que não tenha sofrido, ou melhor, que não sofra diariamente as microviolências psicológicas, morais, sexuais e por aí vai. Isso não é só no âmbito doméstico, no ambiente de trabalho, na política. Acho que essas microviolências, eu tenho a impressão que elas servem muito para colocar a gente naquele lugar reservado, destinado, né, para a gente por essa sociedade machista, racista, preconceituosa, não é? Eu tenho uma crônica no blog, que eu até procurei localizar, se vocês tiverem oportunidade, vão lá, é de 1º de março de 2016, que fala sobre isso. A crônica chama O Machismo Nosso de Cada Dia. Vocês conhecem o termo gaslighting, ou gaslight? É um filme de 1944. A tradução é A Meia Luz, Gaslight. Com aquela artista maravilhosa que algumas de vocês conhecem, outras não, Ingrid Bergman. O cara, o marido, queria fazer a mulher ficar louca para ficar com a herança dela. E esse termo, gaslight, que deu origem e fez a gente conhecer as microviolências que a gente vivia. Porque quando a gente dá nome, parece que a gente vê mais, né? Então, você é louca de pensar isso? Tipo, outra microviolência que a gente sofre diariamente, as interrupções. Você está falando uma coisa importante, vem o homem te interrompe, né? Às vezes, você está linda quando você está dizendo uma coisa importantíssima e quer ser ouvida. Isso parece um elogio e, na verdade, é uma super microviolência. Então, eu fui caminhando para a autonomia econômica e, junto com ela, a consciência do feminismo e a consciência política mais ampla. E aí veio a separação desse segundo casamento lá para o final do século passado. Depois da separação, eu tive a sorte de conhecer pessoas que também estavam revendo seus valores orientadores na vida, porque os que a gente recebe não dão conta do que a gente quer para a vida, não dão conta de bem viver. E aí nós construímos o SBC, que é mais do que um grupo de amigos que faz projetos socioculturais. É um conceito de vida. A gente valoriza o riso, a gente supervaloriza as amizades que são preciosas para nós, e a gente valoriza o sentido estético, o sentido do belo, aplicado à vida e às relações, para além do sentido moral. E, junto com o SBC, eu comecei a ampliar a minha militância feminista e política. E comecei a pertencer a grupos feministas. O MPM, Movimento Popular da Mulher, que é um movimento que se iniciou também nos anos 80, pela João Moraes. E a Rede
também pertenço à Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que reúne várias instituições que lutam contra a violência e também trabalham ações positivas no sentido de empoderamento e da autonomia da mulher. E o CMDM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que tem representação, metade do governo e metade representação da sociedade civil. Eu pertenço à sociedade civil. E entrei para o PCdoB há mais ou menos uns 10 anos, onde eu fui acolhida com muito carinho. E mais recentemente, no ano passado, eu fui convidada para fazer parte da construção de um projeto de equidade de gênero da prefeitura, que é um item da plataforma da ONU de propostas até o ano 2030. São 17 propostas, se não me engano, propostas na área ecológica, várias propostas, e uma delas é chegar à equidade de gênero. Então, construirmos cidades mais acessíveis às mulheres em vários segmentos, educação, saúde, trabalho, e por aí vai. É um projeto muito bonito, que tem que ser efetivado, seja qual prefeito for. Eu já fiz um vídeo sobre isso, não sei se vocês acompanharam. Aí, contando essa história, cada vez que a gente conta, a gente se apropria um pouco mais dela, né? E aí eu fico, assim, muito feliz de estar aqui nesse momento, compartilhando essa história. E aí eu me lembro de um filme. Esse filme, gente, a arte é transformadora, né? Nós nos tornamos pessoas melhores, aprendemos muito com a arte. Eu adoro cinema, música, tudo que é manifestação artística que nos enriquece. Eu lembrei desse filme escrevendo sobre essa história de vida. É um filme de superação do preconceito, do racismo, da homofobia, assim como o machismo, que são, no meu entendimento, estruturantes de uma sociedade autoritária, fascista, onde o diferente tem que ser eliminado, como essa que nós estamos, assim, perigando de viver agora, já vivendo um tanto, e que tem acontecido os movimentos, né, contra o racismo, o fascismo. O preconceito, por definição, é o medo do diferente. Em vez de o diferente me acrescentar, né? A gente tem medo e quer eliminar. E nesse filme tem uma cena em que ele, o artista principal, o protagonista, que é um gay, conversando com um amigo, ele diz assim, sem querer comparar no sentido hierárquico, melhor ou pior, não é essa a comparação. Que os negros sofrem preconceito, muito preconceito no público, mas quando eles chegam em casa, eles encontram semelhantes, não é? Mas os gays, eles são violentados no público e quando chegam em casa são duplamente violentados. Eu fiquei super impressionada com isso, sem tirar uma vírgula do sofrimento das pessoas pretas, apenas focando esse sofrimento dessas pessoas gays. E quando o final do filme, gente, é uma coisa maravilhosa, eu quero compartilhar com vocês. Vale a pena. É só uma imagem, sem nenhuma fala. Ele, o personagem principal, depois de conseguir que a sua peça, a peça teatral sobre sua vida, fosse apresentada com sucesso, a imagem final é ele subindo uma montanha e lá em cima ele olha para o lado e vê ele menino.
e o menino está sentado e olha para ele, não mais com um olhar triste, como aparece no filme antes, mas com um sorriso. E ele também sorri para ele mesmo, o menino. E eu saí chorando do filme. E aí, assim, e fiz o letreiro do filme. Toda pessoa, todo ser humano tem o direito e o dever de caminhar, de fazer a construção daquilo que a gente sonhou para a gente mesmo. É um trabalho de cada pessoa e é um direito no sentido mais amplo da palavra, no sentido político. Aí eu passo para outra lâmina para compartilhar com vocês alguma teoria sobre gênero e feminismo. O feminismo surge no século XIX, após a Revolução Francesa. Diante das desigualdades, as mulheres questionam os modelos sociais e lutam para a conquista de direitos e lutam para a igualdade política, né? Para combater as desigualdades políticas. A mulher sempre participou dos movimentos políticos mais amplos e sempre foi invisibilizada, principalmente na sua atuação enquanto cidadã. Ela sempre foi reduzida ao lar, ao trabalho doméstico. E esse trabalho é desvalorizado, lógico, ambiguamente. Enquanto a gente era rainha do lar, o trabalho era invisibilizado. Era e é ainda, não é? Então, nós vamos falar de gênero, que é um conceito mais amplo do que sexo, né? Homem, mulher. Ai, a Simone. Eu li a Simone quando eu era adolescente. O livro Segundo Sexo. Era, assim, tipo uma bíblia para nós. Quase recém-lançado, talvez na segunda edição. Eu sou velhinha, gente, eu já contei para vocês, né? O livro foi lançado em 49, em 1949. E eu reli o livro nos anos 80, quando eu já tinha 2 filhos, adultos jovens, né? Adolescente para adulto. E claro que eu reli com outros olhos. E ficou para mim, desde essa época, uma frase, tipo um mantra, sabe? E uma expressão dessa frase é uma coisa que a gente tem que ficar na cabeça da gente. Aspas. Existência autenticamente vivida. Essa expressão, o que é uma existência autenticamente vivida? A pessoa que abre mão do trabalho que dá essa construção de uma existência autenticamente vivida, vira escravo, se submete. Essa é a frase da Simone. Isso tem um significado para mim em todos os níveis de relação. Assim, enquanto pessoa, nas relações pessoais, nas relações íntimas, e eu enquanto cidadã, nas relações públicas. E é claro que o feminismo evoluiu muito de 49 para cá, mas guardou essa semente da Simone de Beauvoir e cresceu no sentido da autocrítica e, basicamente, da inclusão. Da autocrítica, por que eu estou falando? Porque o feminismo, ele se consolidou muito a partir de movimentos de mulheres brancas, de classe média. Depois, lá para os anos 80, é que começou a acontecer outros movimentos do feminismo mais inclusivos. A gente fala de ondas do feminismo. E, atualmente, a gente fala de feminismos,
porque não existe um só feminismo. Então, uma das críticas mais importantes era um feminismo de mulheres brancas, de uma classe social favorecida. Por exemplo, a gente lutou para ir para o mercado de trabalho. Quando a mulher negra já estava no mercado de trabalho há muito tempo. E a gente lutando para ir para o mercado de trabalho para ter autonomia. E, em vez de lutas políticas no nível público, nós botamos mulheres, geralmente negras, tomando conta dos nossos filhos. Só nos anos 80, como eu disse, mais ou menos, que no Brasil surgiram os movimentos feministas negros, que já existiam em outros países. E agora, eu considero mais importantes as vertentes do feminismo, além do feminismo negro. Eu vou falar de 3 que eu acho as mais importantes. Tem agora muito estudo, inclusive na UFMG, no NEPEM, que é coordenado pela Marlise Matos, uma estudiosa do feminismo maravilhosa, o feminismo decolonial. Esse feminismo incorpora as lutas das mulheres da América Latina, que somos nós, né? Mas na alienação, na hegemonia eurocêntrica, a gente tende a invisibilizar essas lutas dessas mulheres, negar essa riqueza dessa luta do feminismo da América Latina. É muito legal, o feminismo decolonial. Tem também um outro tema do feminismo, ou um outro tipo de feminismo, que é o feminismo interseccional, que o nome já diz, né? O feminismo que procura fazer interseções entre os vários feminismos. E o feminismo emancipacionista, que é o mais compartilhado por nós, mulheres do PCdoB. Eu vou falar daqui a pouco. Depois que eu recapitular alguns conceitos importantes, só para maior compreensão. Conceitos fundamentais. Sexo diz respeito às características biológicas que diferenciam homens e mulheres. Gênero é a construção social atribuída ao sexo. Você nasce homem ou você nasce mulher, você já aprende, internaliza papéis. Isso é gênero. Tem a identidade de gênero. É independente do sexo, ou seja, das características biológicas. Está relacionada à identificação de uma pessoa com gênero masculino ou feminino. E a sexualidade, que diz respeito à orientação sexual de pessoa, ou seja, por quais gêneros essa pessoa sente atração sexual ou romântica. Emancipacionismo. Só acreditamos que uma sociedade será plenamente livre de machismo quando nela também não existirem mais classes que nos dividam. Precisamos, então, emancipar do gênero sem diferenciação sociopolítica entre masculino e feminino. Vejam bem, o feminismo emancipacionista é autocrítico, é inclusivo, ou seja, pretende incluir mulheres nas várias etnias, idades, níveis socioeconômicos, inclusive também inclui os homens para a nossa luta. A luta pela libertação, o feminismo emancipacionista acredita que a luta pela libertação da mulher é por si só uma luta de classes. A luta das mulheres
junta todas as lutas. A luta das mulheres é para um mundo melhor, para todos. Então, nós sabemos que, por que existe essa luta? Porque as diferenças sociais e políticas entre os gêneros são ainda gritantes em pleno 2020. Todo mundo deve saber sobre a violência doméstica, o aumento do nível de violência doméstica durante a pandemia. Eu e Paulinho estávamos conversando sobre isso ontem. É um aumento de cerca de 50%. Nem vou falar sobre isso, gente. Vocês estão entendendo melhor aquele conceito de movimento vertical, de aprofundamento na questão de gênero, ligado, fazendo interseções com o movimento horizontal, uma cidade melhor para todos, ecologicamente melhor, educação melhor, cultura e arte, LGBTQ+, claro, uma cidade inclusiva é melhor, menos violenta, saúde melhor e assim por diante. Isso é uma construção, não está pronto. E o bonito é que nós estamos aqui construindo, né? Aí, Marielle. Olha, a desigualdade é salarial. A ocupação de cargos políticos e direção em empresas é desigual. A sexualidade e discussão sobre o direito ao aborto, a libertação de padrões de beleza impostos pela cultura, o assédio moral e sexual, as violências físicas, sexuais, morais, materiais, psicológicas, obstétricas e outras violências que nós sofremos. E a questão dos direitos relacionados à maternidade e à amamentação. São temas importantíssimos que a gente deve construir, né? Nessa construção que nós estamos fazendo, pensar sobre todos esses itens, retomar esses itens e construir propostas de políticas públicas para todos esses itens. Obrigada por me ouvirem.